Fala, coisa querida! Seguindo a nossa aula de direitos políticos, a gente já falou a respeito dos instrumentos do exercício da soberania popular. E nós falamos que um dos principais instrumentos da soberania popular é o tal do sufrágio. E que o sufrágio do Brasil, ele se classifica como sendo um sufrágio universal. E é o que caracteriza a essência dos direitos políticos, ou seja, o direito da gente poder votar e o direito da gente poder se candidatar. Por isso que nós podemos classificar os direitos políticos da seguinte forma. Quer ver? Vem comigo. Os direitos políticos, vou colocar aqui, fica melhor. Isso. Os direitos políticos, eles se classificam em dois grupos. Eu tenho os direitos políticos positivos, e eu tenho os direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos é a mesma coisa que falar sufrágio. Então, o direito político positivo é o direito que nós temos de participar das decisões políticas do Estado, de exercer a nossa soberania popular. E a gente faz aqui, exerce os direitos políticos positivos através de duas capacidades: capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Vamos anotar. Então, direito político positivo se desdobra em capacidade eleitoral ativa, que pode aparecer assim na sua prova, ó. Alistabilidade. É essa prerrogativa que te dá o direito de votar. Então, quando você faz o seu alistamento eleitoral, quando você comparece à Justiça Eleitoral e faz o seu título de eleitor, você adquire uma capacidade, que nós chamamos de capacidade eleitoral ativa. As bancas também gostam da expressão cidadania ativa ou alistabilidade, que é quando você vai lá e tira o seu título eleitoral. Esse título, essa alistabilidade, te autoriza a votar. Então, não vai confundir a alistabilidade, capacidade eleitoral ativa, com o voto. É a alistabilidade, quando você tira o seu título eleitoral, que o autoriza para o momento posterior realizar o voto, ok? Mas é o que te dá o direito de votar. Eu tenho ainda como direito político positivo a chamada capacidade eleitoral passiva, também chamada de elegibilidade, que assegura a pessoa, então, que preenche os requisitos aqui, o direito de ser votado. Então, capacidade eleitoral passiva é o direito da pessoa poder se candidatar a cargos eletivos. Sinônimo disso, elegibilidade. Então, falou em elegibilidade, está falando nos requisitos constitucionais para a pessoa poder se candidatar, para ela ser votada. Da mesma forma, como eu disse que existem direitos políticos positivos, e é positivo porque assegura o direito de participação, que a gente viu que, inclusive, isso é sinônimo de sufrágio. Eu tenho os direitos políticos negativos. E vamos lá. Os direitos políticos negativos, eles impedem que a pessoa exerça um ou alguns dos direitos políticos positivos. Então, o direito político negativo, ele retira o exercício de algum dos direitos políticos positivos. E eu tenho dois tipos de direitos políticos negativos. Eu tenho as inelegibilidades, e eu tenho aquelas causas de perda ou suspensão de direitos políticos. Então, vamos lá? E aqui eu quero que você olhe comigo no quadrinho aqui. As inelegibilidades são circunstâncias que impedem a pessoa fazer o quê? Chuta com o coração. Olha o coração que fala, vai na intuição, isso, vai no coração. Inelegibilidade impede o que será? A elegibilidade. Então,
inelegível é aquele que não tem elegibilidade. Por isso, quando uma pessoa está inelegível, ela não pode se candidatar. Ela não pode receber votos. Mas ela pode votar? Pode sim. Então, o inelegível, ele não quer dizer que ele não é inalistável. Então, quem não recebe votos, não necessariamente não pode votar. Então, por isso que a inelegibilidade, ela impede a capacidade eleitoral passiva. Mas nem sempre significa que impede a capacidade eleitoral ativa, ok? Eu tenho dois tipos de inelegibilidades. Eu tenho a inelegibilidade absoluta e eu tenho a inelegibilidade relativa. Inelegibilidade absoluta, não pode se candidatar a nada, não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo. Inelegibilidade relativa são aquelas circunstâncias em que a pessoa não vai poder se candidatar a um ou outro cargo eletivo, a depender da circunstância. Então, inelegibilidade absoluta não se candidata a nada. Inelegibilidade relativa não se candidata àquele ou outro cargo específico, mas eventualmente pode se candidatar a outros cargos. Beleza aqui? As causas de perda ou suspensão. Quando uma pessoa perde ou tem suspenso seus direitos políticos, ela perde todos os direitos políticos positivos. Então, quando a pessoa se encontra numa situação de suspensão de direitos políticos, ela não vota e ela também não pode se candidatar. Além disso, ela não pode, por exemplo, participar de uma iniciativa popular. Ela não pode sequer participar ou realizar uma ação popular. Você está entendendo? Então, quando a pessoa perde ou tem suspensos os direitos políticos, ela não tem nada, ela perde a sua cidadania ou tem suspensa a sua cidadania. Você está entendendo? Aí, olha que questãozinha interessante de prova. Se vier assim, ó, dizendo assim, as hipóteses de inelegibilidade restringem mais os direitos políticos do que as causas de perda ou suspensão. Certo ou errado? Vou repetir. As hipóteses de inelegibilidade restringem mais os direitos políticos do que as causas de perda ou suspensão. Errada. Porque a inelegibilidade impede apenas, restringe a elegibilidade, que é a capacidade eleitoral passiva. Agora, as causas de perda ou suspensão retiram tudo. A pessoa não vota, a pessoa não se candidata, a pessoa não participa de ação popular, a pessoa não faz iniciativa popular. Você está me entendendo aqui? Ela deixa de ser cidadão. Fechou isso aqui? Beleza. Uma outra coisa é porque às vezes o nosso cérebro ele costuma bugar. Teu cérebro buga às vezes? Todo mundo, né, buga, claro que buga. Olha só, o nosso cérebro, ele às vezes associa passivo com negativo. E a banca sabe disso. Veja, capacidade eleitoral passiva é exemplo de direito político positivo. Pensa no positivo como algo que você participa, que você faz, é algo que você está agindo. Então, eu faço isso votando ou me candidatando. Negativo quando me retira os positivos, ok? Então, não vai confundir passivo com negativo. A banca já cobrou isso, várias bancas cobrando, dizendo que a capacidade eleitoral passiva é exemplo de direito político negativo. E não é. Capacidade eleitoral passiva é direito político positivo, ok? Então, muito bem. Seguimos, então. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar cada uma delas. Nós vamos falar da capacidade eleitoral ativa, da passiva, as inelegibilidades e as causas de perda ou suspensão. Começando pelos direitos políticos positivos, falando então da capacidade eleitoral ativa. Então vamos lá. O que é a capacidade eleitoral ativa? A gente viu que é o direito de você votar. E você, para poder votar, você tem que fazer um negócio antes, que é o tal do alistamento. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, a capacidade eleitoral ativa, ela se dá através do alistamento. Juninho!
Quem que é o Juninho, professora? O Juninho é quem tá começando lá, engatinhando no mundinho do saber, que se confunde tudo. Juninho, não vai confundir aqui, ó. Esse alistamento eleitoral com militar. Tem nada a ver. Militar, alistamento eleitoral. Então, o alistamento eleitoral é quando você vai lá na Justiça Eleitoral e faz o seu título de eleitor. É esse momento do alistamento que caracteriza você como sendo um cidadão. Então, é o alistamento, vou até pôr eleitoral aqui, para o Juninho não me botar um militar aqui, né? Que identifica a pessoa como um cidadão, ok? O que é importante a gente lembrar? Ele não é automático, não é um ato de ofício. Não é um ato de ofício. O que é isso? Você faz lá 18 anos, automaticamente você virou eleitor. É assim? Não. Você tem que ir lá na Justiça Eleitoral. Então, não é um ato automático. Você vai ter que comparecer e é um dever seu. Veja que a Constituição nos dá direitos, mas ela também nos dá deveres. É que a gente pouco fala. Mas aqui é um exemplo de dever. Eu tenho que ir lá, comparecer à Justiça Eleitoral e falar assim, ei, tô na idade aqui de votar, me dá aí meu título de eleitor. Você tá entendendo? Então, não é um ato de ofício. Você não vai ser registrado como eleitor automaticamente. Ele é feito perante o Poder Judiciário, lá na Justiça Eleitoral. Então, você vai lá na Justiça Eleitoral e vai fazer o seu título. Inclusive, isso aqui é um ato gratuito, né? Não preciso nem falar isso, mas às vezes é bom falar o óbvio, né? A Constituição Federal ela vai nos dizer que são atos gratuitos. O habeas corpus, o habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Não diz isso? Diz. Então, por isso que o seu título eleitoral, quando você vai fazer lá o seu alistamento, ele necessariamente tem que ser um ato gratuito, porque é através desse alistamento que você vai poder exercer a sua cidadania, que você vai poder exercer os seus direitos políticos. Veja que o alistamento, ele é diferente do voto. O voto é um momento posterior. Então, você faz o alistamento e, posteriormente, você vai lá no dia da eleição e vai votar, ok? Tá. Agora, olha só. A Constituição Federal ela vai dizer assim, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para algumas pessoas. Mas ela também diz assim, ó, para outras, tanto o alistamento quanto o voto são facultativos. Assim como ela vai dizer que tem um outro grupo de pessoas que o alistamento e o voto são proibidos. Vamos anotar? Vamos lá. O alistamento e o voto, eles são obrigatórios. Obrigatórios. Para os maiores de 18 e menores de 70 anos, desde que eles não sejam analfabetos. Você já vai entender por quê. O alistamento e o voto, eles são facultativos para, você vê que meio que você sabe isso aqui já, né, Teteia? Para maiores de 16 e menores de 18 anos. Não é isso? Maior de 16, menor de 18. Para os maiores de 70 anos e também para os analfabetos. Os analfabetos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a roxinha. Isso. Alistamento e voto obrigatório. Então, fazer o título e comparecer às urnas, obrigatório para quem? Maiores de 18 e menores de 70. Desde que dentro desse grupo a pessoa não seja analfabeta. Porque se a pessoa tiver lá 30 anos e for analfabeta, nem o alistamento eleitoral e nem o voto são obrigatórios para ela, que para o analfabeto, o alistamento e o voto é facultativo. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a pessoa é analfabeta, ok? E ela tem lá 20 anos. E ela resolve fazer o título eleitoral, mesmo sendo analfabeta.
ela fez o título. Uma vez que ela fez o título, porque ela fez, o voto se tornou obrigatório? Não. Veja que a Constituição vai me dizer que o alistamento e o voto são facultativos. Então, ainda que a pessoa tenha feito o alistamento eleitoral porque ela quis, ao fazer isso, ela não torna o voto como algo obrigatório. Então, ela pode ter feito o alistamento e, mesmo assim, o voto continua sendo facultativo. Você entendeu? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais cada um deles. Roxinho aqui, né? Tá. A Constituição, ela fala que o alistamento e o voto, ele fica facultativo a partir dos 16 anos. Mas se quiser, o adolescente com 15 anos, ele pode fazer o alistamento se ele completar 16 anos até a data da eleição. Data da eleição. Então, vamos pensar adolescente ansioso, né? Adolescente ansioso. Ele não vê a hora de fazer 16 anos para poder votar e aquela vontade de ser cidadão que pulsa dentro do seu coraçãozinho adolescente, né? Ai, professor, isso aí nem existe. Mentira, eu era assim. Eu não vi a hora de fazer 16 anos para poder votar. Vocês não têm noção. Eu fiz 16 anos mas não deu um mês eu estava lá fazendo o meu título eleitoral. Para quê? Para nada, gente. Mas é aquela ansiedade. Eu achava que daí, né, já era 16 anos, já podia votar. Sabe assim, aquela coisa quando a gente é mais novo, a gente quer crescer. Aí depois quando a gente vira adulto, a gente fala assim, nossa, para que correr, né? Por que você quis atravessar as coisas? Mas eu era assim. Nossa, eu não vi a hora de fazer o alistamento eleitoral. Então imagina o adolescente como eu era. E daí tem eleição no ano que ele vai fazer 16 anos. Só que ele ainda não tem 16 anos. Será que ele pode fazer o alistamento? Cuidado, depende. Depende se até a data da eleição ele já tiver 16 anos. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço aniversário em novembro. E as eleições são quando? As eleições são em outubro. Vamos imaginar que na época eu fizesse 16 anos no ano da eleição. Será que eu poderia ter feito meu alistamento com 15? Não. Por quê? Porque eu só completaria 16 anos no mês seguinte, no mês depois da eleição, porque as eleições ocorrem em outubro. Você está entendendo? Então, o adolescente de 15 anos pode fazer o alistamento? Pode ser, se ele completar 16 anos até a data da eleição, inclusive. Então, se ele fizer 16 anos no dia da eleição, ele vai poder fazer o seu alistamento eleitoral, ok? Eu vi uma questão bem recente que dizia que o jovem, ele de 15 anos, poderia fazer o alistamento eleitoral se ele completasse 16 anos no ano da eleição. Não, ele tem que completar 16 anos até a data da eleição. Você me entendeu aqui? Beleza. 70 anos. Aqui o que a gente precisa saber? Que é algo automático. Então, assim, tiozinho tá lá, fez 16 anos, fez 70 anos, seu tiozinho, fez 70 anos. Será que ele vai ter que ir lá na justiça eleitoral e falar assim, ei, ó, já tenho 70 anos, me libera aí, muda aí no sistema que agora para mim é facultativo, não precisa, tá? Então é algo automático. Fez 70 anos, ele sabe que naquela eleição ele comparece se ele quiser, ok? E o analfabeto, o que você tem que anotar aqui, ó? Que o analfabeto que tem o alistamento e o voto facultativo é aquele indivíduo que não sabe ler e escrever. Então, vamos anotar? É aquele que não sabe ler nem escrever. Isso aqui, meu amor, é diferente do analfabeto funcional. Sabe como é que vem na prova? Vem dizendo assim, ó. Para o analfabeto funcional, o alistamento e o voto são facultativos. Errado! O que é o tal do analfabeto funcional? O analfabeto funcional é o cara que sabe ler e escrever, mas ele tem dificuldade de interpretar textos simples ou realizar cálculos matemáticos básicos. Professora, que tipo de texto simples assim?
Tipo, igual que parece no simulado e tal. Não, meu amor, analfabeto funcional, ele não estaria entendendo o que eu estou falando aqui na aula de jeito nenhum. O analfabeto funcional, ele não consegue ler e interpretar coisas simples, a historinha do gibi, um negócio assim. E ele também não consegue realizar cálculos matemáticos básicos. Professora, tipo soma de frações, assim? Não, tô falando somar, diminuir, entendeu? Conta de multiplicação, divisão básica, coisas bem simples assim, tá? Então, esse é o analfabeto funcional. O analfabeto funcional tem que votar. Para o analfabeto funcional que tenha entre 18 e 70 anos, o alistamento e o voto é obrigatório. Só é facultativo para aquele indivíduo que não sabe ler e escrever. Esse é o analfabeto que tem o alistamento e o voto facultativos. Ok aqui? Maravilha! Seguimos então. Nós temos ainda alguns indivíduos que têm o alistamento e o voto proibidos. Deixa eu ver que cor que eu fiz aqui. Fiz azulzinho. Proibido. Para quem o alistamento e o voto é proibido? Vamos lá. É proibido para os estrangeiros e para os chamados conscritos. Quem que é o estrangeiro? O estrangeiro que não é brasileiro. Veja que para poder ser cidadão, antes tem que ser nacional. Então eu posso dizer que é um pressuposto da cidadania a nacionalidade. Então, para eu poder participar, para eu poder fazer o alistamento eleitoral, votar, eu tenho que antes ser brasileiro, eu tenho que ser um nacional. Por isso que a Constituição veio e fala assim, ei, estrangeiro? Estrangeiro não fica metendo pitaco aqui não. Estrangeiro vai meter os pitacos lá na casa do estrangeiro. Aqui não, rapaz, aqui o estrangeiro não opina nada. Ele quer ficar aqui? Tudo bem. Vai ter direitos fundamentais? Vai. Mas não vai poder participar das decisões políticas do Estado. Essa é a regra. Por estrangeiro, entende-se aquele que tem outra nacionalidade que não a brasileira, mas também os apátridas. Então, estrangeiro é aquele que tem outra nacionalidade que não a brasileira e os apátridas, aqui, tá? Que está dentro dessa ideia de estrangeiros. Mas existe uma exceção. A exceção aqui é o tal do português equiparado. Equiparado. O que é o português equiparado? O português equiparado é aquele que não é brasileiro, mas é tratado como se brasileiro fosse. Lá na nossa aula de nacionalidade, eu explico que os portugueses que fixarem residência no Brasil, em havendo reciprocidade entre Brasil e Portugal, eles podem ter reconhecidos os mesmos direitos de brasileiro, salvo aqueles direitos inerentes ao brasileiro nato. Então, o português equiparado, ele vai ser equiparado ao brasileiro naturalizado, com algumas exceções que a gente vê lá no tópico de nacionalidade. Mas o português equiparado é um estrangeiro. O português equiparado, ele não é brasileiro, mas excepcionalmente ele vai poder fazer aqui o alistamento e vai poder votar. Por quê? Porque ele é tratado como se brasileiro fosse. Então, se ele é equiparado a um brasileiro e o brasileiro pode votar, é por isso que ele vai poder fazer o seu alistamento e o voto. Então, como que você vê isso aqui na prova? Olha bem aqui pra tia Teteia. Olha aqui. O estrangeiro pode fazer o alistamento e votar? Como que você responde na prova? Não! O alistamento e o voto são permitidos para o estrangeiro? Não! É assim. Você só vai pensar na figura do português se a questão falar do português. Então, se a questão falar assim, ó, a Constituição Federal proíbe o alistamento e o voto para os estrangeiros, inclusive para o português com igualdade de direitos. Aí tá errado. Você tá entendendo? Então, a regra é, estrangeiro não pode fazer alistamento e votar.
Mas a exceção é a figura do português equiparado, ok? Que ele vai sim poder fazer o alistamento. Belezinha? Belezinha. Quem que é o tal do conscrito? O conscrito é aquele que foi convocado lá, que está realizando o serviço militar obrigatório. Então, aquele que está realizando lá o serviço militar obrigatório, ele é conscrito e ele não vai poder fazer o alistamento eleitoral e ele também não vai poder votar. Agora, volta aqui com a tia. Vamos refletir aqui. Tá. O serviço militar obrigatório, ele é obrigatório para os meninos, não é isso? A partir de quantos anos? 18 anos, não é isso? Então, com 18 anos, ele vai lá realizar o serviço militar obrigatório. Mas você concorda comigo que eu disse para você que o piazão aqui pode fazer o alistamento já com 16 anos? Então, vamos imaginar que com 16 anos, o jovem cidadão aqui vai lá e faz o alistamento eleitoral. Ele pode? Pode. Aí, quando ele estiver com 18 anos, que ele for realizar o serviço militar obrigatório e ele entrar na condição de conscrito, o que vai acontecer com o alistamento eleitoral dele? Vai ficar suspenso. Veja que o alistamento não vai ser excluído nem nada disso, ele vai ficar suspenso. Então, ele fica com o alistamento suspenso e naquele ano, se tiver eleição, ele não vota. Você tá entendendo? Agora, se ele não fez o alistamento antes e ele tem lá 18 anos, ele está realizando o serviço militar obrigatório, e ele for perante a justiça eleitoral e quiser fazer o seu alistamento, ele não vai poder fazer. Você está entendendo? Porque daí, para ele, o alistamento está proibido. Então, repetindo aqui. Ao conscrito é proibido o alistamento e o voto. Então, ele não pode nem fazer o título eleitoral e ele também não vai poder votar na sequência, ok? Agora, se o conscrito, antes de ficar conscrito, já tinha feito o alistamento lá com 16 anos, ele vai poder fazer o alistamento com 16 anos, só que quando ele ficar na condição de conscrito, esse alistamento dele fica suspenso e se tiver eleição, ele apenas não vai poder votar naquela eleição. Ok isso aqui? Muito bem? Muito bem! Então, essas são as regras de alistamento eleitoral. Só vou destacar um aprofundamento aqui, bem aprofundado, tá? De acordo com o TSE, é que eu já vi uma questão sobre isso, vai que ela aparece de novo, né? Se considera como conscrito aqueles médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos que estiverem prestando o serviço militar obrigatório. Isso porque, para algumas pessoas, a legislação permite que eles posterguem o momento de se realizar o serviço militar obrigatório. Então, por exemplo, médico, dentista, veterinário, farmacêutico. Imagine que o cara vai lá fazer o alistamento militar, e aqui o alistamento militar, ele vai fazer o serviço militar obrigatório, mas ele está cursando a faculdade. Ele pode simplesmente suspender aqui o seu compromisso com o serviço militar, termina a faculdade e ele volta, então, para realizar esse serviço militar posteriormente. Nesse caso, ele volta também aqui à condição de conscrito, e durante esse período em que ele estiver realizando o serviço militar obrigatório, ele também estará equiparado à condição de conscrito. Então, a prova simples vem lá só o conscrito. Uma prova um pouquinho mais aprofundada, eventualmente pode vir esse conceito. E só tem que lembrar que médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos que estiverem realizando o serviço militar obrigatório também não vão poder fazer o alistamento eleitoral e o voto. Ok? Muito bem, e aqui encerramos, então, esse nosso tópico de capacidade eleitoral ativa. Espero que você tenha gostado e até a próxima.